dia. Ela estuda, né? Estuda. A mulher estuda, vai para a universidade, Claro, tudo mais. tem todo o direito. Deve ou pode trabalhar? Claro, a minha mãe é enfermeira, um homem. Eu posso dormir no mesmo quarto com minha própria irmã até 7 anos de idade. Depois das 7 não posso. Por quê? Por quê? Depois das 7 anos entre as crianças, a menina, os hormônios dela, eles começam, ela começa a ficar garota que vai ficar mulher. Ela fica mulher mais rápido do que o cara. Do que agora. Para não acontecer qualquer tipo de problemas da família, como está acontecendo hoje em dia, cada um fica sozinho. Separação. Essa separação por quê? É proteção e educação pela menina e pelo menino. Educar um filho aqui ou lá? Lá. Aonde é mais fácil trabalhar, né? Seguir uma profissão? A educação, gente, eu tenho 2 universidades, eu não paguei nada, eu estudei, sabe, se eu cheguei a tal ponto, eu estudei matemática, geográfica, não sei o que, eu tenho que chegar a 95% para conseguir entrar na minha universidade de Direito. Então tudo o que eu fiz, estudei, passei na prova, com 95% entrei na universidade que eu quero. O governo que banca tudo. Aqui no Brasil, são mais coisas particulares, sabe? A universidade aqui é particular. Por isso eu consegui estudar 2 universidades, me formei com 22 anos. Qual é a idade boa para a mulher casar lá? Quando tem noivo pronto para casar. Não importa se ela tem 40 anos? Não. Ou se passou dos 30 ela já está passada, vai? No nosso costume dia a dia, como meus irmãos se casaram, a gente faz o seguinte: o primeiro dever, faça seus deveres e depois faça seus lazeres. Meu dever que é estudar, tem graduação, está graduado. Isso para o homem, né? Para o homem ou para a mulher? A mulher não se casa quando ela está estudando. Minha irmã vai se casar no dezembro, esse 2010, ela vai se casar quando ela terminar a universidade. Então, a gente marcou em dezembro porque ela termina em julho, até outubro já sabemos o resultado da universidade dela. Deu bem e ela vai se casar em dezembro. Senão, ela vai ficar até o ano que vem. Bom, mas e a coisa da escolha do marido? Ainda tem uma coisa de apresentar aquela família que mais convém, de tentar introduzir alguém que a família quer. Sempre o amor ganha nesse caso. Porque se a menina está apaixonada por alguém, a família fica insistindo. Nós temos 3 tipos de pessoas no Oriente Médio. O homem pensa em dinheiro, então ele quer noivo rico para a filha dele, para o dinheiro da família cresce mais. Então é um pouco por preocupação, né? Porque ou se casou com um rico, o pai fica tranquilo. Então, esse é um tipo de pensamento. Gente que pensa em dinheiro, então ele sempre compara dinheiro da família, do outro, não sei o quê. Então, esse é um tipo de negócio. Outro, pessoa 100% religioso, ele é tão duro, ele segue a religião do A a Z sem pensar em nada. Aí ele não permite que case com uma pessoa de outra religião. Ele é o mais simples dos 3. Porque ele aí é obrigado a perguntar à filha: fulano quer casar com você, você aceita? Isso a religião manda. Essa religião manda. Isso o islamismo. Exatamente. O Islã não permite, o casamento não está verdadeiro, não está corretamente sem a permissão do noivo e a noiva. O cara que está seguindo a religião islâmica do A a Z, ele tem uma cabeça dura, quer dizer, ele não pode ultrapassar os limites da religião. E ao mesmo tempo, ele tem que fazer o que a religião mandou. Nesse caso do casamento, a religião falou o seguinte: a noiva, se nunca foi casada antes, a gente fala bikr. Bikr que é a moça que nunca casou, nunca teve relação sexual com ninguém, que nunca teve vida. Então ainda existe isso, né? Antes de casar, as moças lá não devem ter relação sexual. Isso ainda existe. Claro. Se ela casou que não fosse virgem, aí pode causar um problema. O egípcio pode ter mais de uma mulher, 1, 2, 3, 4. Eu queria que você dissesse pra gente o que você pensa disso. Qual é a tua cabeça em relação à poligamia? Primeira coisa, a minha cultura segue a religião no primeiro lugar. Nós temos permissão pela religião, pela cultura, que o homem pode casar até 4 mulheres. O homem pode casar com uma segunda esposa pelos motivos, se tem motivos fortes para casar. Tem permissão da esposa e da família dela. Então, por exemplo, você está casado com uma mulher e você quer casar com uma segunda, você tem que pedir permissão para tua mulher. Claro. E ela pode aceitar ou não.
Se ela aceita, você vai na casa, elas tentam... As duas têm que aceitar uma outra. Ah, tá bom, mas a segunda já sabe que existe uma primeira, né? Então eu acho que é mais da partiria da primeira para aceitar uma segunda. Sempre o problema começa com uma primeira. Então, aí você tem que ver se ela aceita. E se ela não aceitar? Se ela não aceitar, tem divórcio. E elas normalmente, lá acontece de elas não aceitarem. A maioria hoje em dia, praticamente hoje em dia, esse tipo de casamento não está acontecendo como há 50 anos atrás. 50 anos, meu pai casado com duas. Mas isso não significa que eu vou casar com duas. Então dá problema. Claro que dá problemas. Dá problemas de ciúmes, dá problemas de economia, na economia da família, dá problemas de convivência dia a dia. Porque, afinal de tudo, estamos falando entre duas mulheres que estão numa competição para ganhar um homem. Mas isso aqui é um problema atual, porque assim, isso é uma coisa muito antiga, né? E funcionava, vem de muitos anos. Então, talvez hoje esteja mudando a cabeça das mulheres. Como é que você vê isso? Não. Sempre foi difícil. Acredito que se eu pudesse casar com 4 mulheres, eu casaria. Casaria? Eu casaria. Se eu posso casar com 4 mulheres, para repetir, se eu posso casar com 4, eu casaria. Por quê? Olha aqui, a mulher dele está aqui do lado falando de jeito. A Roberta está me vendo, mas estou atuando, estou praticando parte na minha religião que eu acredito. Porque o casamento para nós é uma relação sagrada, não é igual ao casamento em outros lugares. Para nós, o homem para casar tem que ter condições, tem que ter estrutura para ser pai da família ou chefe da família. Não é que eu estou gostando da fulana, vamos namorar, vamos morar juntos. O que quer dizer essa estrutura? Quer dizer... A estrutura quer dizer, ele é preparado, ele tem trabalho, tem lugar para eles dois moram, tem... Você quer dizer financeiramente? Não é só financeiramente. Financeiramente, educadamente, que é planejamento. Ele sabe conduzir uma família. O Islã, ele pediu da gente se casa para construir famílias, para ter crianças, para ter um povo, para proteger a nossa religião, a nossa cultura, a ideologia que nós temos. Então, isso eu não vejo coisa ruim de homem casar e ter família e ter filhos. Isso é uma coisa maravilhosa. Se você perguntou a qualquer pessoa na rua, o que você quer na vida? Quero ser feliz. Qual é a sua felicidade? Casar, ter filhos, ter um trabalho. E normalmente o homem, quando está querendo ter uma outra mulher, ou está cansado, ou sei lá qual é o motivo dele, ele arruma uma amante. Então, uma explicação que eu ouvi do nosso guia que mora no Egito foi que é mais justo com a amante, com a mulher, que isso seja oficializado. Por que não? E essa parte eu achei, quer dizer, é lógico que eu não gostaria de dividir o meu marido, mas é muito mais justo e muito mais honesto, porque todo mundo, a pessoa não se sente traída porque foi avisada. Exatamente. Né? A outra com a amante, ela está sendo protegida. Quando o homem está casado com uma esposa, você sabe quem é o amante do seu marido, aí você tem ideia sobre a saúde dessa pessoa. Mas quando o homem trai, porque ele está escondendo alguma coisa. Se ele traiu uma vez, ele é capaz de trair milhares de vezes e você não sabe com quem ele te traiu. Mas quando ele fala, eu quero casar com uma segunda, por quê? Aí acontece uma conversa para o casal. Exatamente. Por que você quer se casar com uma segunda? Não estou mais apaixonado por você, mas eu gosto de você, eu confio em você. Eu quero a nossa parceria da vida continua. Ou, você não pode me dar filhos, mas eu quero ter filhos. Pode adotar? Desculpa, a Islã não permite a adotação. Para nossa religião não permite que a gente adota um filho.